Bom, eu vou perguntar uma coisa, queria te cutucar. É o seguinte, como é o seu relacionamento com o seu vizinho? É bom, mais ou menos? Você o considera um amigo ou tem alguns probleminhas que sempre vêm à tona? Olha, calma. Se há dificuldades, nós vamos te mostrar que existem maneiras para facilitar essa convivência. E cá entre nós, todo mundo já teve um contratempo assim com o vizinho, mas... E quando são 400 moradores vivendo juntinhos em um condomínio, todo mundo junto? É complicado, né? Porque praticamente dividem a mesma parede. Esse é o caso do Raoni, um cara que precisou rever seus conceitos quando foi morar pela primeira vez em um condomínio e teve que compartilhar algumas experiências nada agradáveis. Vamos conhecer a história dele. Tá atrapalhando, como é que eu vou sair daqui, cara? Tá de brincadeira, cara. Olha a situação, como é que eu vou sair daqui? Olha isso, meu. Toda vez que você vê o carro aqui, você pega a chave e você põe e vai embora. Beleza? Aí você deixa na portaria, eu pego, sem complicação. Tranquilo? Pode ser? Oi, Maria Cândida. Oi, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou contar um pouquinho da minha história com vocês, como é que é a minha convivência com os vizinhos. Vocês conheceram um pouco do meu problema aqui no condomínio, né? Quer dizer, o que era um problema? Posso adiantar para vocês que com uma boa conversa, uma boa relação que eu tenho com o meu vizinho, eu consegui sanar esse problema da garagem. Tanto que ele mesmo me passou a chave do carro dele, uma chave reserva, onde eu consigo tirar o carro da garagem e assim eu consigo ter espaço para poder trabalhar, para sair para namorar ou para curtir qualquer lugar. Nesse fato convivência, tem uma pessoa que é de fundamental importância para que esse relacionamento entre os moradores seja benéfico no dia a dia. Esse é o papel do síndico e eu vou mostrar o cara que tem essa responsabilidade aqui com os condôminos. Pessoal, conforme prometido, eu encontrei essa figura tão importante, o síndico. E o Danilo é o síndico aqui do espaço, tem toda essa responsabilidade de gerir toda essa vizinhança. Tudo bem, Danilo? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Fala pra gente, qual o tamanho dessa responsabilidade? Acaba sendo um trabalho benéfico. Você deixa claro então que um bom vizinho pode ser também um bom amigo. Bom amigo, eu acho que é essencial. Eu acho que a palavra é mais o bom vizinho. Ele tem que ser um bom amigo porque quando você viaja, por exemplo, é muito comum quem cuidar do cachorro, por exemplo, cuidar de uma determinada situação, abrir. Tem gente que precisa só de abrir a casa no aspecto, receber algum prestador de serviço. Então o vizinho pode lhe auxiliar nisso. Pessoal, e como a gente falou dessa questão da interatividade, como ajuda o vizinho e, é claro, o morador, a gente vai conhecer uma figura que não deixa de ser interativo no seu dia a dia, na convivência com os seus vizinhos. Esse cara é o Rogério. Tudo bem, Rogério? Bom, Rony. Cara, fala pra gente, como que você faz com essa questão da interatividade para saber o que está acontecendo no seu condomínio e para melhorar a sua convivência com os vizinhos? A gente tem que pensar que somos uma grande família, né? Somos em 400 apartamentos aqui, então todo mundo tem que se ajudar. Então, por exemplo, teve um dia que acabou a luz e tinha uma senhora que morava no 15º andar e ela tinha um bebezinho e ela estava cheia de sacolas. Então, por exemplo, o Bruno, nosso vizinho, se prontificou no grupo. Olha, eu ajudo a carregar sacolas enquanto a senhora sobe com o bebezinho. Aí subiram lá de escada. Quer dizer, então, que a interatividade ou a tecnologia é um lado positivo para a boa convivência entre os vizinhos? Com toda certeza, porque não tem como você falar com todos os vizinhos ao mesmo tempo se não usar a tecnologia, porque são muitas pessoas e não dá para bater de porta em porta. Então a tecnologia vem nesse sentido para agregar valor. Maria Cândida, então foi isso, eu pude mostrar para vocês como é que funciona a convivência entre os vizinhos aqui no meu condomínio, onde eu moro. E pude mostrar para o pessoal de casa que no fundo, nenhuma briga vale a pena, né, gente? Brigar por pequenas coisas, como uma garagem, ou porque um tem um animalzinho de estimação que faz barulho, ou o barulho do seu vizinho, nada disso importa. O que importa é a boa convivência para que a gente faça um mundo melhor e o seu lugar de convivência seja muito mais benéfico. Muito bom, Raoni, muito obrigada. Gostei muito dos aspectos que você mostrou. Mas agora a gente vai desenvolver mais o tema aqui no estúdio. Eu tô com o Rodrigo Carpati, que é advogado, especialista em condomínios. Ai, Rodrigo, eu imagino a bucha que você tem, né? Com certeza. Nós temos ali diversos processos, desde cão, cachorro, cano, criança, reformas. É uma gama de situações, de peculiaridades
que acabam atrapalhando a convivência e que precisam de soluções práticas, rápidas, para que as pessoas possam continuar vivendo em harmonia. Bom, eu também vou apresentar a Letícia de Oliveira, que ela é psicóloga comportamental e ela vai falar mais sobre essa relação de posse que nós temos e de achar que o que é nosso a gente não pode dividir. Sendo que quando você está num condomínio, você tem um espaço, Sim, né? É um espaço comum e a gente está com dificuldade porque a gente está convivendo efetivamente muito menos, a gente está dividindo menos, né? As relações estão mais superficiais e a gente está flexibilizando menos. Então, na hora de uma divisão real num condomínio, onde cada um tem seu espaço, acaba que as pessoas têm menos tolerância à frustração e acabam se tornando até mais agressivas. Às vezes está estressado, chega e aí desconta no vizinho. Exatamente. Vamos falar, você falou cão, que é o problema. Cão, cano, Cano, criança, criança. cão, cano, criança... Reforma. Tá, vamos começar com cão. Uhum. Algumas pessoas têm cachorros que latem muito, outras... E carros. Cão, cano, criança e e carros, tá certo. Então vamos começar pelo cão. Me conta algum exemplo aí que você já lidou. Então, a gente tem problemas onde o cachorro, as pessoas acham de forma errônea que você não pode manter um animalzinho dentro da unidade ou que depende do tamanho do animal. O direito brasileiro diz o seguinte, é um direito de propriedade você manter um cachorro dentro da sua propriedade. A limitação é a perturbação ao sossego, saúde e segurança dos que ali coabitam. Então, se você tiver um cãozinho grande ou um cão pequeno que não causa qualquer perturbação, ele pode ficar. Mas se você tiver um cão pequeno que atrapalha o vizinho, que fique latindo ou que ande a noite inteira pela casa, eventualmente esse cão pode ser excluído do convívio. Ah, é? Pode ser expulso do condomínio? Você pode entrar com processo contra o seu vizinho? Pode entrar com processo. Eu já consegui manter, por exemplo, um pitbull dentro de uma unidade e já perdi um processo de um pequeno poodle que não poderia ficar ali porque ele latia de forma intermitente. Porque poodle late demais mesmo. É verdade. Então a gente falou de cão. Cano, que é reforma, né? São reformas, a gente costuma falar dos 4 Cs do condomínio apenas de forma exemplificativa, mas existem diversos problemas que assolam o condomínio. Você tem cada vez mais complexos, cada vez mais pessoas vivendo em lugares cada vez menores. Isso faz com que, se as regras de convivência não forem muito claras, a perturbação chega a patamares onde as pessoas brigam, onde demoram para entender a situação, vira um caso de polícia. A gente tem um condomínio onde alguns orientais moram e existe um costume chinês de se pendurar a comida, a caça na janela. Então era um condomínio onde as pessoas penduravam às vezes aves na janela. Imagina o transtorno que isso causou até que aquelas pessoas entendessem como que deveria culturalmente, primeiro no país e depois dentro daquele condomínio. Então é uma questão educativa também, o papel do síndico, o papel do gestor, o papel do advogado. Esse é um exemplo, a gente tem diversos exemplos para poder mencionar. Bom, vamos falar um pouquinho dessa questão da posse, né? Que a pessoa acha que o apartamento é dele, ele pode fazer o que quiser. Ele pode pôr um som alto, ele pode andar sem parar e às vezes com um salto e o piso atrapalha a pessoa de baixo. Então, a gente olha nesse comportamento não só relacionado ao condomínio, mas uma pessoa que ela deve, né, se comportar assim na vida dela. Ela não tem muita dimensão aonde começa e aonde termina o espaço. Então, você vê que ela tem problemas no trânsito, é uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar, talvez, né, relação amorosa. Quando chega essa pessoa no consultório, né, com a queixa do problema com o condomínio, ele normalmente se estende para problemas de relacionamento, né, onde eu não sei muito bem avaliar o que eu faço e eu sou extremamente crítico com aquilo que o outro faz. Então, é uma dificuldade de se relacionar mesmo. Então, as pessoas que criam problemas, de repente, é uma dificuldade delas mesmas, de se perceber, né? De se criticar, eu vou fazer porque é bom pra mim. E qual a consequência pro outro, né? E quando eu pergunto isso, a pessoa... ela não parou para pensar, né? A gente acha até estranho alguém não se questionar, né? Até onde vai afetar o outro. E tem muita gente que realmente não faz essa pergunta. O que a gente tem que lembrar na convivência? A gente tem que lembrar que a gente precisa se comportar de uma forma que seja positiva pra gente, mas que existe um limite.
né? Um som alto, eu tô dentro do meu apartamento, né? Mas tem outros apartamentos ouvindo a mesma música que eu. E a gente vê isso em carros, a gente vê isso em meios de transporte, avião, né? A pessoa compra a passagem aérea e ela entende que porque ela comprou, ela pode criar o problema que for, tratar da maneira que for aquele ambiente. E não funciona bem assim. No caso de som alto, o que a lei diz? Pode até que horas? O que é permitido? Então, na verdade, existem... É complicado auferir, mas existem decibéis permitidos. Então, na área externa, interna, depende se você está numa região estritamente residencial, uma região mista. Então, via de regra, 55 decibéis. O problema é auferir esses decibéis, e o outro problema é que as construções muitas vezes não têm um isolamento acústico, que é uma legislação nova, uma BNT nova. Então, às vezes a pessoa está dentro do limite permitido, mas ela está incomodando o vizinho. Então, dificilmente você passa a ter uma solução. Você tem prédios antigos onde o encanamento, o vizinho dá descargo de baixo escuta, então é complicado. Conviver em locais fechados é complicado. A gente tem que apurar o que diz a legislação, mas utilizar o bom senso. As pessoas não podem perder aquela premissa de sentarem, conversarem e tentarem ajustar, porque o condomínio tem que ser o asilo onde a pessoa possa ter sossego, possa ficar com tranquilidade, e quanto mais prédios a gente tem percebido que isso tem sido perdido ao longo dos anos. Então, o que você aconselha é, se alguém está te perturbando muito, com um som muito alto, ou faz tem aquele comportamento repetidas vezes, aí você espera um pouco e conversa, a primeira coisa. Aí não funcionou a conversa. Aí você pode chamar um advogado. Daí você chama um advogado, você avisa o síndico algumas vezes tem habilidade, conversa, outras vezes aciona a administradora, notifica, manda uma advertência, manda uma multa, e quando chega no último caso, a gente entra com uma ação judicial para que a pessoa seja impedida de produzir aqueles ruídos ou fique limitada a algumas situações, como disse a Letícia. O meu direito vai aonde começa o seu, para não perturbar, onde mostrar para aquela pessoa que muitas vezes não tem uma consciência de convivência, que ela tem uma limitação agora legal, com a aplicação inclusive de multa arbitrada por um juiz, se for o caso. Essa multa é boa, né? Eu já volto para a gente conversar mais sobre isso, esse problema de condomínio, como que a gente resolve, afinal, o que está na lei, o que não está na lei, o que a gente tem que conversar, a gente já vai continuar sobre isso. Nós estamos falando sobre condomínios, o que devemos fazer, o que não devemos fazer, como tratar nossos vizinhos, como resolver os problemas. Eu tenho uma dúvida, com relação à reforma, quanto tempo uma pessoa pode passar reformando? Porque tem gente que passa mais de um ano reformando e os outros têm que ficar ouvindo, né? Tem gente que passa anos reformando. Infelizmente, você não existe um período que você pode reformar o seu apartamento. Existem regras que você deve cumprir. Primeiro, a legislação municipal no que concerne a obras. E você tem uma BNT hoje, a 16.280, que traz algumas situações. Antes de construir, você precisa entregar um pedido formal para o síndico, mostrar o que você vai fazer. O engenheiro precisa assinar aquela sua obra. Você tem que fornecer as pessoas que vão adentrar. Isso não impede com que a pessoa atrapalhe. Então, é complicado. A pessoa precisa usar bom senso. A gente teve um caso onde existiu uma reforma, Quando você está reformando, você normalmente não está morando lá. Então, você não sabe o que você está incomodando. Exatamente. Então, as pessoas estavam incomodando porque estavam quebrando com martelete. Aquele barulho muito alto, infernal. E daí a vizinha entrou em contato, a gente entrou em contato com o morador e falou, olha, por mais que você possa, em alguns momentos, utilizar esse martelete, você poderia utilizar uma outra técnica para não perturbar, ou você poderia fazer esse barulho num determinado horário, quando ela já foi para levar as crianças para a escola e foi trabalhar, e foi resolvido de uma forma rápida e prática, porque existe o bom senso. Quando não existe o bom senso, daí aquele morador perturbado entra na justiça, o juiz arbitra um perito para ir lá, oferir os decibelímetros, leva um decibelímetro para saber se os decibéis são compatíveis ou não são. Algumas vezes existem denúncias à prefeitura, aquela obra é embargada, e essa é, infelizmente, muitas vezes o reflexo da vida em condomínios. Por último, eu gostaria de acrescentar que às vezes tem determinados apartamentos que você compra numa posição que não é muito satisfatória. Por exemplo, existe uma churrasqueira no condomínio.
Aí um apartamento fica próximo à churrasqueira. Eu imagino que deve ser muito ruim receber a fumaça, as pessoas bebendo, falando lá o tempo todo. Mas quando a pessoa compra esse apartamento, ela já não tem ideia que, de repente, o apartamento é mais barato do que outro que custa em cima. E com certeza né? E com certeza né? E ela tem que lidar com isso. Assim, entre aspas, né? Tem que lidar. Isso acontece Não muito com na abuso, piscina. Não com né? abuso, essa é a questão. É. Então, aquela pessoa que se sente prejudicada, ela precisa conversar e o condomínio tem que impor regras razoáveis. Por exemplo, até 10 horas da noite uma festa na área externa ou na piscina e depois dentro até meia-noite é uma coisa razoável, mas ela não pode alegar, poxa, a minha mãe que tem idade mora e dorme às 8, então ela deveria ter adquirido um apartamento em outra localidade. Então, as pessoas, como bem disse a Letícia, são individualistas, elas querem resolver o problema delas. No mundo do condomínio, com 100 unidades, se a gente buscar a solução para cada um, a gente Aí ninguém sai resolve. satisfeito, né? Tem que ter o bom senso. Bom, eu quero agradecer a Letícia de Oliveira. Ela é psicóloga comportamental. O Instagram dela é Psicoletícia, de psicóloga e Letícia, né? Isso. Psicoletícia. Sim. O contato do e-mail é contato@leticiadeoliveira.com.br. Você quer deixar algum telefone, Letícia? Vou deixar do consultório. Tá. É 12 30 18 7434. Ótimo. E o Rodrigo Carpati, ele é advogado, vocês viram aí, ele é especialista em tudo que é de condomínio, ele sabe tudo. Então, se você tiver um problema de condomínio, de repente, você pode procurar o Rodrigo, que vai achar uma solução. Os contatos é www.carpati.adv.br e o Facebook é Dr. Rodrigo Carpati. Muito obrigada. Imagina. Olha, voltem agradece. sempre. Obrigada E Letícia, a você. volta pra gente falar outras coisas também, Pode tá? deixar. Porque psicologia tem muita tudo, né? coisa de comportamento humano pra gente falar. Muito interessante a gente ter esclarecido essas dúvidas. Se você ainda tiver alguma dúvida, você pode mandar um WhatsApp pra gente, que a gente encaminha pra eles. É 0 operadora 12 99727 6383.